Aula 93, segundo bimestre, Economia e Meio Ambiente. Conteúdo: pontuação, vírgula e ponto e vírgula. Habilidades motoras básicas. Divisão exata e não exata. Habilidade: utilizar a vírgula e ponto e vírgula adequadamente quando necessário. Destacar exemplos das 3 habilidades motoras básicas. Resolver divisões exatas e não exatas. Então nós estamos trabalhando aí economia e meio ambiente. Na aula de ontem trabalhamos revisando impactos ambientais e vamos continuar trabalhando aí este tema até na aula de sexta, ok? Então desde já conto com a participação de todos. Vamos então ao nosso primeiro momento da nossa aula, que é o nosso momento Fortalecendo Saberes. No nosso momento Fortalecendo Saberes, como de costume, nós trazemos sempre aí um conteúdo ou 2, alguns conteúdos, para estar revisando da aula anterior. E na aula de ontem nós trabalhamos um pouco sobre cidade e município. Vocês lembram? Sabem aí qual é a diferença que há entre cidade e município? Vamos então conferir na nossa cartela. Muito bem, nós temos aí até mesmo ao lado, o estado do Amazonas, temos aí os municípios que fazem parte do nosso estado. E aí, o que é município e o que é uma cidade? Então, nós vimos na aula de ontem que os municípios, eles são parte do estado. Então, nós trabalhamos aí, nosso estado tem vários municípios e tem outros estados também, cada região possui seu estado, que é composto também por seus municípios. No Amazonas nós temos 63 municípios, certo? E eles dividem-se em áreas urbanas e áreas rurais, no município em geral. Lembrando que município é o termo jurídico, que vai englobar tanto a área rural quanto a área urbana. Já a cidade, ela já é um termo utilizado apenas para destacar aí a área urbana, que é a sede do município, ok? Então essa é a diferença. Cidade é apenas área urbana e município pode ser tanto a área urbana quanto a área rural, tá joia? Então, fica aí esta diferença para que vocês estejam sabendo aí diferenciar mesmo. E nós trabalhamos também na aula de ontem um pouquinho das atividades aí realizadas nos estados, nos municípios. E nós trabalhamos a agricultura, a pecuária e a piscicultura. Vocês lembram o que trata cada uma aí dessas atividades? Então, nós temos um vídeo que vai relembrar um pouquinho o que é uma agricultura, o que é uma pecuária, o que é piscicultura e o nome também das pessoas que estão diretamente ligadas aí a essas atividades, que são atividades econômicas que abastecem aí todo o município, tanto a área urbana quanto a área rural. Porém, essas atividades aí estão mais presentes nas áreas rurais, ok? Então, vamos verificar no nosso vídeo. Agricultura é o trabalho de cultivar a terra, plantar e colher. As pessoas que se dedicam à agricultura são chamados de agricultores ou lavradores. Pecuária é o trabalho voltado para a criação de gado. Pecuarista é o dono do gado. As pessoas que trabalham na pecuária recebem diversos nomes como peões, vaqueiros, retieiros, pastores, etc. Piscicultura é a criação de peixe para aproveitamento da carne. As pessoas que trabalham na piscicultura recebem o nome de piscicultor. Muito bem, então como nós conferimos, aí nós visualizamos um pouquinho do que são atividades agrícolas, pecuária e piscicultura. Então espero que todos tenham aí lembrado e os alunos que faltaram estejam aí pegando para que vocês possam ficar por dentro e não perder nenhum conteúdo, porque cada coisa que nós visualizamos no decorrer do nosso dia, da nossa aula, é importante, não apenas para fazer avaliação, mas para a vida cotidiana de vocês, tá joia? Então, nós escolhemos aí mais um conteúdo para estarmos revisando. Então, olha aí, nós aprendemos na aula de ontem a prova real, tanto da divisão quanto da multiplicação. No caso, a prova real, tive a resposta como o outro fator que eu não dividi, que foi o 2. Certo? Ou eu posso pegar o produto e dividir por 2, que é o meu primeiro fator. E aí vai dar a resposta 5, que no caso aí
é um dos outros fatores da multiplicação. Então, sempre o meu quociente da divisão tem que dar igual a um dos fatores aí da multiplicação para conferir a resposta, tá joia? E nós temos ainda a prova real da divisão. A prova real da divisão é o contrário, né? Então, eu tenho uma divisão, eu vou fazer uma multiplicação para estar, então, tirando a prova real, para saber se realmente a minha divisão está correta. Então, como é que eu faço? Vocês lembram? Eu tenho a divisão de 15 por 5, que é igual a 3, porque 3 vezes 5 é igual a 15. Então, aí já está a resposta, olha, eu pego o meu quociente da divisão, que é a resposta, 3, e multiplico pelo divisor, o dividido por, que é que está dentro desta barra, aí após esta barra que vocês estão vendo. Então, eu vou pegar o quociente e dividir multiplicar pelo divisor, e a minha resposta vai ser sempre o dividendo, ok? Então, vocês têm uma outra divisão aí, 18 por 2, que é igual a 9, logo, então, a conta, né, inversa vai ser a multiplicação, pegando o quociente e multiplicando aí pelo divisor, que eu vou encontrar a resposta tendo aí o dividendo, tá joia? Então, esta foi a atividade que nós trabalhamos na aula de ontem, trabalhando um pouquinho aí da divisão, multiplicação, como prova real, operações inversas, tá joia? Nós iremos ao nosso desafio do dia. Muito bem, então, para o desafio do dia de hoje, nós temos uma questão, aí para que vocês estejam junto comigo, pensando, e aí nós vamos visualizar algumas imagens que têm a ver com a nossa pergunta. Mas que pergunta será esta? Aí está, olha. A pergunta é, você já ouviu falar sobre habilidades motoras? O que será que é uma habilidade motora? Lembrando que a habilidade é aquilo que eu consigo fazer, o que eu posso fazer, certo? Então, na nossa aula mesmo, diariamente, nós temos lá conteúdos, depois habilidades. Vocês lembram que a professora Keila sempre fala? Habilidades é aquilo que nós iremos realizar na noite de hoje. Então, aí eu quero saber sobre habilidades motoras. É aquilo que eu posso fazer em relação à motricidade. Mas, professora, o que é motoras? O que vem isso? Motor? De onde que vem isso? Vamos visualizar alguma imagem? Algumas imagens, né? Aliás, nós temos aí um mosaico de imagens que está aí nos demonstrando algumas atividades que nós podemos fazer, como, por exemplo, correr, chutar, né? Que é jogar futebol. Então, são habilidades aí na parte inferior do nosso corpo. Também tem a habilidade motora de lançar a bola, jogar aí. São movimentos mais da parte superior do nosso corpo. Então, são movimentos realizados com todo o nosso corpo, né? Pernas, todos os membros, pés, braços. E nós temos ainda outra cartela que demonstra uma pessoa se equilibrando aí na prancha, olha. Ela está remando equilibrado em pé, né? Então, nós temos o equilíbrio, nós temos o salto, olha só, essas 3 pessoas aí saltando, né? Nós temos aí um grupo jogando basquete, onde a habilidade está em fazer quicar a bola, né, no chão. Então, o que acontece? São habilidades de movimentos que o nosso corpo pode estar realizando, movimentos de saltar, pular, correr, chutar. Então, habilidades é aquilo que eu posso fazer. E motor é o que envolve aí a motricidade, ou seja, os movimentos do nosso corpo. Então, lembrando, habilidades é o que eu posso fazer e motores é o que envolve o movimento do nosso corpo. Nós estamos de volta agora no nosso momento Aprender a Aprender. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre as nossas habilidades físicas básicas, habilidades motoras, né, básicas. Vocês já aprenderam habilidades físicas e agora estão aprendendo um pouquinho sobre as habilidades motoras. Como nós havíamos trabalhado, habilidades é aquilo que nós conseguimos fazer e motoras são todos os movimentos que nosso corpo realiza. Então, habilidades motoras básicas são aquelas habilidades de movimentos básicos que o nosso corpo pode realizar. E essas habilidades se organizam em 3 partes, que nós vamos ver uma a uma agora no nosso Croma. Nós estamos aqui numa quadra falando um pouco sobre linguagens, trabalhando a educação física. A educação física, ela engloba aí essas habilidades motoras básicas, que se dividem em 3. A primeira qual é? A locomotora. Então, as habilidades locomotoras. O que é locomotor? Lembrando que a gente
costuma ouvir geralmente esta habilidade, né, de locomoção, vou me locomover. Então, esta habilidade aqui que vocês estão vendo, locomotoras, são habilidades de movimentos, de locomoção realmente, do deslocamento do corpo de um lado para o outro. Ou seja, quando eu ando, eu estou me locomovendo, eu estou mudando de lugar, eu estou saindo do espaço que eu estou para um outro espaço. Nem que seja um passo atrás, um passo à frente, eu estou me locomovendo. Quando eu estou correndo, eu estou me locomovendo. Quando eu pulo, quando eu salto. Nós visualizamos na cartela alguns movimentos que apareciam, né? Pessoas saltando, pessoas correndo. Essas atividades aí, motoras, são atividades de locomoção, locomotoras, que é o corpo se movimentando de um espaço para outro, ok? Então, essa é uma das partes aí das habilidades motoras básicas. Nós temos ainda uma outra, falei que são 3, certo? Qual é a outra? A outra é as estabilizadoras, certo? Nós temos aqui as estabilizadoras. Essas estabilizadoras é de estabilidade, certo? Ou seja, envolve o equilíbrio. Vocês já tentaram ficar de um pé só? Ficar aí de um pé só. Tentem ficar aí na turma de vocês de um pé só, sem cair, ficar paradinho. Quando a gente faz esse movimento, a gente está se equilibrando em apenas uma perna. Então, este movimento nada mais é que um movimento aí estabilizador, movimentos de estabilidade, onde eu tenho uma estabilidade, um equilíbrio. Vocês aí que andam de canoa, remam, né? Nós aqui também muitas vezes não temos essa estabilidade. Às vezes nós vamos aí andar de canoa, aqui, vai andar numa prancha, não consegue, cai. Não tem esse equilíbrio. Mas tem pessoas que estão acostumados a estar aí na canoa, remando, que trabalham com isso. Então, essas pessoas aí, pode até ser que tenham aí exemplos na sala de aula, né? Que tem essa estabilidade motora no remar, no se equilibrar numa prancha, ficar de um pé só. Quando eu estou rolando também. Então, rolar mesmo, dar cambalhotas, porque eu tenho que fazer o quê? Dar cambalhotas em uma única linha. Se eu começar a dar cambalhotas aqui nesta reta e parar lá do outro lado, do lado na vertical, aliás, indo para a minha diagonal, o que vai acontecer? Eu não tive uma estabilidade, porque o meu movimento não se equilibrou em uma única reta. Então, este movimento, né, estabilizador, são movimentos também de equilíbrio. Quando eu vou colocar a linha na agulha, eu tenho que ter uma estabilidade, eu tenho que ter um jeito, certo? Então, é uma outra aí, habilidade motora básica que o nosso corpo, que nós temos. E temos aí a última. Qual é a nossa última habilidade? Nós temos aí no nosso croma, que é a manipuladora. Esta habilidade, as manipuladoras, é mesmo de manipular os objetos, certo? Quando nós pegamos um certo objeto, quando nós escrevemos, eu estou manipulando a caneta, estou manipulando o papel, a borracha. Então, é de manipular mesmo os movimentos, aliás, os objetos. E essas 3 habilidades que vocês estão visualizando, locomotoras, estabilizadoras e manipuladoras, elas são desenvolvidas lá na nossa infância. Por isso que é importante a criança estar sempre em movimento, se locomovendo de um espaço para o outro. Estabilizadora, se equilibrando quando ela está ficando em pé. A criança vai ficar um pouco em pé, ela está desenvolvendo a motricidade dela, ou seja, o seu desenvolvimento motor, os seus movimentos. Manipuladora, quando a criança está lá aprendendo a escrever, que ela tem que ter aquela coordenação motora fina que nós chamamos, né? De pegar na caneta, lá no lápis, na canetinha, riscar, de pegar nos brinquedos, de poder encaixar um no outro. Então, essas 3 habilidades aqui, elas começam a ser desenvolvidas desde a nossa infância e elas vão aumentando o nível a cada dia, né? Muitos de nós não temos essas habilidades todas já no ponto, né? Por exemplo, a estabilizadora, que envolve equilíbrio, é a que mais pega um pouquinho, né? Nem todo mundo consegue ficar de um pé só sem cair, né? Então, são habilidades que nós estamos, no decorrer do dia a dia, que nós estamos ainda aí treinando para ter. Mas essas 3 habilidades, elas estão presentes, como eu falei, desde a infância e são básicas. Por isso que nós aprendemos, por isso que é o nome, né? Habilidades motoras básicas que nosso corpo tem, que é a locomotora, de locomoção,
de um lado para o outro. Estabilizadoras aí que vai envolver o equilíbrio. E temos aí a manipuladora, que é de manipular os objetos, certo? Então, espero que tenha ficado claro essas três aqui habilidades físicas, aliás, motoras, né, básicas. Lembrando aos nossos professores presenciais que nas nossas orientações tem um texto para cada uma dessas habilidades, descrevendo um pouquinho sobre cada uma delas. E aí vocês podem utilizar este texto para estarmos realizando a nossa atividade, a nossa DLI, que nós vamos visualizar agora, após a vinheta, sobre as nossas três habilidades motoras aí básicas. Muito bem, então, a partir aí dessas habilidades, agora, vocês vão realizar o nosso Fazendo e Aprendendo, né? A nossa atividade em relação às habilidades motoras básicas. Vamos visualizar a nossa cartela. Então, vocês vão se organizar em 3 grupos e para isso, nós vamos ter número 1, 2 e 3. Cada grupo aí vai estar realizando uma atividade nessa numeração. Vamos visualizar, então, a primeira, número 1. Nós temos aí atividades locomotoras. Vocês vão produzir um cartaz com atividades locomotoras e executar algumas atividades desta categoria, certo? Então, o que vai acontecer? Nós aprendemos aí as 3 habilidades no nosso croma e este grupo, grupo número 1, vai se responsabilizar em estar produzindo um cartaz das atividades locomotoras. Lembra que eu mencionei? De locomoção, atividades que eu movimento o meu corpo de um espaço, de um lado para o outro. Tá joia? Na número 2, vai ser o grupo das atividades estabilizadoras. Este grupo vai produzir o cartaz com atividades estabilizadoras, ou seja, atividades que envolvem o equilíbrio. E não esquecendo que vocês vão executar também alguma atividade aí como exemplo, né, na sala de aula, atividades que envolvam aí o equilíbrio desta categoria, que é estabilizador. Então, além do cartaz, vocês vão demonstrar aí na prática, eu já dei até uma dica, né, de ficar de um pé só, mas vocês podem criar também outras atividades aí estabilizadoras envolvendo o equilíbrio para estar demonstrando aí ao vivo para nós, ok? Nós temos também a número 3, que é o grupo que vai se responsabilizar pelas atividades manipuladoras, onde vocês irão produzir um cartaz, né, envolvendo essa atividade e vão executar também alguns exercícios, né, algumas atividades nesta categoria. Manipulador é fácil, né? Vai ser atividades aí de manipular objetos. O próprio pegar na caneta e estar escrevendo já está me dizendo que é uma atividade de manipulação. Estou manipulando um objeto. Então, para cada uma dessas atividades, vocês vão executar um exemplo. As locomotoras também, ok? Então, nós retornaremos aí com essas atividades realizadas em grupo. Bom trabalho! A sua aula continua no próximo vídeo.